Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olá, olá, web espectadores, ouvintes e ouvintas do SINDI-CT na Cultura, que é uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, aqui em São José dos Campos. Eu sou Meire de Origem, já vou pedir para vocês o seu like e também que você se inscreva no nosso canal, custa R$ 0 e você ajuda a fomentar as artes, as culturas, os movimentos sociais populares da nossa cidade, da nossa região, certo? A produção também está colocando aqui no rodapé as nossas redes sociais, então, e também vai deixar o link na descrição. Acabando aqui, vocês podem migrar para lá para poder se conectar conosco. Combinado, gente? Bom, no episódio de hoje eu estou bastante feliz, porque faz tempo que eu tô querendo conversar com ela aqui, agora deu tudo certo, ela tá aqui, então vamos prosear muito. Para dar início ao episódio de hoje, eu vou receber ela, que é advogada, especialista em direito penal, com experiência na defesa dos direitos das mulheres, atuante nas lutas de pessoas LGBTQIAPN+, e aliada de movimentos negros e indígenas, com atuação voltada à proteção de direitos fundamentais, ao enfrentamento da violência e à construção de uma sociedade e sistema jurídico mais inclusivo e acessível. Bom, seja muito bem-vinda, doutora Rafaela Pinheiros. Oi, boa tarde para todas, para todos, para todes. Estou muito feliz, muito obrigada inicialmente pelo convite. É muito bom poder participar e contribuir de alguma forma. Esse podcast tão importante e tão especial, principalmente com você, né, Meire? Amiga de muito tempo, a gente já lutou muito bastante juntas, assim, mesmo antes de ser advogada. É isso, e agora você está aqui, que honra a minha. E eu estou muito feliz também de ver aí você, né, nas ações. Eu acho que precisamos de mais de nós, né, ocupando esses cargos, né, cargos renegados para nós, né, durante todo o tempo e ainda nos dias de hoje, né? E eu acho que é muito importante, acho não tenho certeza que é muito importante a sua presença lá, além de ser uma representatividade, né, para outras mulheres que falam, olha, mulheres e meninas, né, posso também alcançar esses lugares. Também tá lutando lá pelos nossos direitos, então só gratidão e gratidão também por ter aceitado o convite. E para a gente começar aqui do começo mesmo, eu queria que você falasse justamente isso. Você já era presente nas lutas por igualdade antes mesmo da sua formação acadêmica. Inclusive, a gente chegou a fazer várias coisas, a gente já foi em presídio, a gente já fez várias coisas femininas, né? A gente já fez várias coisas juntas. E eu queria que você falasse quando tudo começou, quando que deu o comichãozinho aí que você falou, não, eu sou um corpo político e preciso atuar nesse lugar aqui que eu me vejo atuando. Quando que aconteceu? Eu vim de uma família periférica, né? Sou filha de mãe solo. A minha mãe é uma retirante nordestina, então ela veio para Jacareí e ela não tinha uma rede de apoio. E eu cresci em uma família que meu padrasto ele era alcoólatra. Então, desde muito cedo, eu tive que lidar com as agruras da vida, né? Que é essa questão da violência contra a mulher era uma coisa muito presente. Não só contra minha mãe, contra mim, meus irmãos também. Infelizmente, porque o alcoolismo é isso, né? Ele dá uma destruída em tudo que está ao redor da pessoa que é alcoólatra. Então, desde muito pequena, eu conseguia observar o tamanho das injustiças que a minha mãe mesmo enfrentou aí durante esse período inicial. E desde muito novinha eu falava, não, eu quero lutar. Aí passou um tempo, eu demorei um pouco para me entender como um corpo político, né? Mas por volta dos meus 23, 22 anos, eu comecei a observar que sem a criação de políticas públicas de qualidade, você não tem como ser um cidadão quando você vem da periferia, que você alcance os direitos mais básicos. E isso me motivou muito a, desde o início,
lutar pelas causas das chamadas minorias sociais, né? Então foi aí que eu comecei. Muito desde criança auxiliando a minha mãe, pelo fato de ser a filha mais velha, né? Mas depois aí com uns 22, 21 anos, eu entrei para o movimento LGBTQIAPN+, inicialmente, e depois, para mim, o que mais me pega até hoje e o que eu mais identifico como a minha bandeira de luta, o feminismo e a causa da mulher. Incrível, incrível. Como eu falei antes, importante demais, né? Termos nós lá falando sobre nós, até porque a grande maioria, quase na sua totalidade, das leis criadas para a proteção da mulher foram criadas por homens, né? E assim como quase tudo, né, nessa sociedade, sendo que somos maioria nesse país, né? E aí fica aquela pergunta, né? Quem tem autonomia para falar de nós, se não nós mesmas, né? Que sabemos das nossas dores, né? Sabemos, né, aonde o nosso calo aperta de fato. Então, assim, a gente precisa mudar isso drasticamente para a gente ocupar esses espaços de poder e estar aí também nessas tomadas de decisão, e também lutando pelo direito das nossas, né? E é incrível que você percorre também essa coisa do jurídico, mas também as artes, né? O movimento LGBTQIAPN+, como você mesmo falou, né? E acaba sendo parte de um todo. A arte, a cultura esteve presente também nessa sua descoberta enquanto ser mulher? Sim, um dos lugares onde eu trabalhei foi a Fundação Cultural aqui de Jacareí. Então, aí eu tive uma aproximação maior, né, do pessoal da cultura em si, e tudo que é envolvido à cultura. Nisso, eu me aproximei da Dani Crioula, que é minha comadre hoje em dia, uma das minhas melhores amigas. E a gente começou a lutar juntas, né? E foi onde nasceu o Coletivo Nandi, o acompanhamento aí da Batalha dos Trilhos, junto com o Coletivo Nandi, junto com o Betinho Zulu. Então, sempre tive bem próxima, apesar de não fazer arte propriamente dita, no meu trabalho, mas assim, sempre próxima das pessoas da arte, da cultura, e que sempre me acolheram muito bem e sempre me levaram para a luta e acolheram e falaram: não, vamos lutar, mana, vamos e só vamos. Então é isso. A cultura sempre foi uma das minhas redes de apoio. Incrível. Inclusive, assim, eu lembro muito, assim, de você ali atuante, bem forte no Nandi mesmo, em outros movimentos, assim, que são esses lugares também que acho que a gente consegue também acessar mais, sobretudo a juventude, né? Sobretudo os adolescentes, né? Quando você vai falar de leis, quando você vai falar de burocracia, de coisas. Se você não tiver uma pedagogia das ruas aí, uma coisa, né, que envolva a arte mesmo, que envolva essa linguagem, você acaba por não ser ouvida, né? Então, eu acho que tem tudo a ver, né, Rafa? De repente, assim, a educação com a arte, com a cultura, né? Sim, é. Sem a educação e sem a cultura como uma das ferramentas para a educação, eu nunca vi nada de fato tomar corpo e fazer mudança. É Então, a isso. cultura, com certeza, é um dos principais caminhos para a transformação da nossa sociedade. Demais. E, ô, Rafa, fala pra gente agora a pergunta que não quer calar. Por que e quando a advocacia e o direito penal, né? Fala pra gente como que foi esse processo de escolha. Então, como eu disse, desde criança, se você chamar minha mãe para conversar e perguntar para ela, ela fala que desde criança perguntava para mim, não, e você vai ser o quê quando você crescer? Nem tinha viés ainda nessa época. Ou ProUni, né? E o que você vai ser? Não, você é advogada. Então, essa sede por justiça sempre habitou dentro de mim. E aí, quando eu entendi que de fato era possível fazer justiça para os meus, falei, não, vou correr atrás e vou estudar. E aí eu comecei a estudar. E o direito penal sempre foi uma matéria, é uma matéria muito gostosa de se estudar na faculdade, tá? É uma das matérias mais interessantes do direito. E eu tive a oportunidade, quando eu fui fazer estágio,
o meu segundo estágio eu fui aprovada para fazer na Defensoria Pública do Estado. E aí, quando eu comecei a fazer o estágio, eu tive a oportunidade de escolher e escolhi o penal, e porque era uma das minhas matérias favoritas na faculdade. Então, eu tive a oportunidade de atuar com um dos defensores públicos mais incisivos e atuantes aqui da região, o doutor Gustavo Gianetti, e foi onde eu aprendi mesmo o como é possível fazer justiça, principalmente para as camadas mais pobres e marginalizadas, né, da sociedade, por meio desse trabalho. Então, é por isso que eu acho que o direito penal, hoje, para mim, é uma das ferramentas muito importantes, porque muitos dos nossos são injustiçados, principalmente a gente que cresceu na periferia, ou que tem um contato maior com as pessoas da periferia, a gente sabe que muitas vezes a pessoa só está ali com baseado que ela vai fumar e é levado como traficante. Então, foi por isso que eu escolhi o direito penal. E aí, nisso, as pessoas me enxergam como uma potência de luta muito grande, né, na parte do feminismo. E começou a vir aqui no escritório a outra parte do penal, que é a parte que eu mais atuo hoje, que é a assistência de acusação, né, o acompanhamento em casos de mulheres que foram vítimas de violência doméstica, o acompanhamento em casos de estupros. Por quê? O que que acontece? Quando a vítima ela registra o BO, ela não sabe normalmente o que vai acontecer depois. E como o Ministério Público é um órgão que ele representa as vítimas, mas ele vai no geral, essa vítima ela não tem contato com a pessoa da justiça que a representa. Então ela vem aqui para o escritório e ela fala, doutora, eu fiz o PO, mas agora eu não sei o que vai acontecer. E eu acabei por representar mesmo essa voz das mulheres, começar a ser chamado. Ó, tem como você atuar para representar a vítima num processo de estupro tal, 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 tal? Aí vem, a gente conversa, eu vejo o que dá para fazer para ajudar essas vítimas, e aí eu comecei a atuar nisso. E hoje, aqui no meu escritório, é uma das áreas que eu mais atuo. E aí também comecei a atuar na parte de direito de família, porque infelizmente a maior parte das violências elas vêm das famílias, né? Isso são os números, a hora que eu for falar dos números aqui, você vai ver que mais de 60% dos crimes que ocorrem contra as mulheres são no âmbito familiar. Então, ou por pessoas conhecidas. Estupros, mais de 80. Então, por isso que o direito penal ele não sai da minha vida. Primeiro eu comecei atuando aí nessa parte mais de defesa e agora hoje eu atuo mais na parte de assistência de acusação. Então eu comecei por uma parte do penal e hoje eu estou em outra. E Mas eu outra. ainda faço defesa, é uma área que eu gosto muito, em geral. E acaba tudo sendo justiça social, né? Porque essas mulheres que estão aí nessa linha de vulnerabilidade e nessas minorias que a gente sabe que não é minorias, mas enfim, ditas minorias, né? Acabam sendo, assim, deixadas de lado pelo sistema, né? Agora, né? É muito recente aqui, pelo menos em São José, delegacia 24 horas, né, da mulher. É muito recente. Acho que é incrível também que você acabou desaguando para tudo que você viveu lá na sua infância hoje, para que nenhuma mulher mais tenha que passar por isso, né? Isso é louvável, isso é muito incrível, o Rafa. E eu queria que você falasse, inclusive, no tocante a essas políticas públicas para mulheres, a comunidade LGBTQIAPN+, que a gente sabe que também está dentro aí dessas ditas minorias, né? E negros e originários. Como que você avalia as leis, né? Aqui no Vale do Paraíba? Como que você avalia o judiciário do Vale do Paraíba? Olha, o judiciário, as leis, normalmente as leis no tocante à mulher, à defesa penal e tudo mais, são leis de âmbito nacional, então são leis criadas pela União, tá? Normalmente elas vão ser implementadas, e aí entra isso que você falou, que é a parte do judiciário. De um ano para cá, mais ou menos, né, com a minha atuação, eu consegui observar que houve uma mudança na interpretação. Antes, teve uma época que era difícil você conseguir a medida protetiva,
Aí depois teve uma época que, devido ao aumento dos índices, eles facilitaram o acesso à medida protetiva e de um ano para cá retrocedeu de novo. Então, o que eu observo é que eles ficam exigindo que as vítimas tenham provas muito concretas sobre a violência que estão sofrendo, né? E a gente sabe, a gente que atua e até mesmo quem não atua na área, sabe que as violências perpetradas contra mulheres e violências sexuais são sempre violências cometidas de uma forma meio abafada. O abusador, ele dá uma maquiada ali, né, na forma que ele vai praticar as violências dele. Então, muitas vezes a mulher não tem provas suficientes. E aí eu observo que isso tem dificultado o acesso às medidas protetivas, que é um dos maiores instrumentos da Lei Maria da Penha para a proteção da mulher, né? Então, o que eu entendo hoje é que, devido à situação da nossa região aqui, que é o Vale do Paraíba, que é uma região bastante conservadora, nós temos visto decisões também bastante conservadoras no sentido da proteção da mulher. Na questão da violência contra pessoas LGBT, QIAPN+, eu não atuo muito, para ser sincera, e aí também eu consigo observar que as violências, normalmente, quando elas tomam esse corpo da pessoa querer denunciar, elas são violências muito mais brutas do que violências, por exemplo, a violência psicológica praticada pela mulher. Então, sempre tem assim um nível de prova maior quando se trata da parte LGBTQIAPN+. E quando tem provas, eles não negam, tá? Então, se você precisa pedir uma medida protetiva e você tem provas, você não vai encontrar tanta dificuldade quanto alguém que não tem essas provas. A minha questão é isso, a dificuldade que as vítimas têm de produzir essas provas e muitas vezes a dificuldade que o Estado tem de acolher esses pedidos só com base na palavra da vítima. Cura, né? Porque pensa bem, a mulher está sendo lá violentada, seja sexualmente, seja uma agressão física, né, dentro de casa, ou enfim. E ela tem que lembrar que ela tem que produzir uma prova para poder ser validada a palavra dela, né? É nesse lugar, né? Isso é muito difícil, porque às vezes no momento de desespero você não consegue nem ter ação. Quem Sim. dirá pensar tudo isso? Nossa, eu preciso produzir uma prova, porque eu estou sendo vítima nesse momento e eu vou precisar demonstrar essa prova na hora que eu for buscar uma proteção do Estado. É. Eu tenho uma amiga que ela fala um negócio assim que me atravessa muito, assim, que é bem, bem interessante, assim, né? Triste, porém interessante. Ela fala, a mulher ela precisa morrer para ter voz, né? Então, assim, uma loucura, né? Que assim, morreu, teoricamente você não tem mais voz, né? Mas daí você vê que existe toda uma comoção da própria sociedade, dos próprios veículos de imprensa, do próprio poder público, né? Sei lá, enfim, né? Dos órgãos competentes, mas enquanto estão vivas, quantas mulheres, né, registram denúncias e mais denúncias e acaba. E aí é isso que você falou, né? Não tem essa orientação, não sabe o que fazer, e muitas vezes acaba ficando elas por elas, né? Muito triste. Eu queria, inclusive, gente, que vocês estão em casa, do outro lado das telinhas, falasse aqui pra gente, né? Se vocês têm conhecimento das leis, né? Já conheci a Rafaela Pinheiro, a nossa doutora maravilhosa. Tá rolando um chat aqui embaixo. A produção também tá deixando as redes sociais da Rafa aqui no rodapé e vai deixar também na descrição desse vídeo. Estão acabando aqui, vocês podem se conectar com ela aí também para saber mais, né, sobre os trabalhos que ela desenvolve e de repente, né, num caso de necessidade, também das palestras, porque a Rafa faz um todo aí, né, a pessoa desenrolada. Ô, Rafa, e falando sobre palestra,
Eu queria que você falasse para gente, né? Na sua palestra, você traz dados históricos importantes sobre essa questão mesmo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para gente dessa sua pesquisa, inclusive que foi a palestra que eu assisti pelo Vozes na Tela, narrativas femininas. Queria que você falasse um pouquinho desses dados históricos. Sim. A Aline me deu a oportunidade de participar do Vozes na Tela, né? Foi muito Beijo, legal. Aline. Então, Aline Reis, te amo, amiga. E foi, eu participei com o que eu fiz. Eu peguei um artigo que eu escrevi e transformei em uma palestra. E aí, nesse artigo eu trago algumas informações que demonstram o quanto a mulher, assim como as demais chamadas minorias sociais, elas encontraram dificuldades para ter acesso aos direitos básicos da mulher, né? Então, tudo isso, quando a gente pega para estudar, a gente consegue observar que foi pelo motivo de os primeiros governos, né, as primeiras formas de governo, elas terem uma postura muito patriarcal. Então, pelo fato do Brasil, desde a colônia, né, e com a contribuição da igreja naquela época, que era o clero, que fazia parte, que era o governo e o clero, né, que fazia parte de controle social, né, naquela época, de 1500 para cá, ter optado pelo patriarcado como modelo social, nós mulheres fomos limitadas, né, inicialmente, a se submeter a ser somente as mães e as cuidadoras do lar, né? E aí, né, nesse estudo, eu comecei pela educação, e aí eu fui analisar aí as divergências, né, de acesso por parte das mulheres e dos homens. Na educação é bem gritante, né? A primeira escola para meninos no Brasil foi em 1550 e a possibilidade de escolas femininas, escolas para mulheres, e nessas escolas ainda ensinavam coisas de cuidados do lar, tá? Foi somente em 1827. Então, 1550 para 1827 são quase 300 anos de diferença, né? E se a gente for levar em consideração da época que o Brasil foi colonizado até essa época, 327 anos. Então, é muito tempo de diferença. São gerações e gerações, né? São muitas gerações. E nisso as mulheres eram submetidas só a ser mães e cuidados do lar. Então, elas não tinham acesso nenhum. Depois disso, nós tivemos o acesso ao ensino superior. Os homens tiveram acesso ao ensino superior, as primeiras faculdades, em 1808. As mulheres, em 1879. Parece pouco, mas é bastante, porque são mais de 70 anos de diferença, de 60 anos, na verdade, de diferença, de acesso à produção acadêmica. Então, se a gente for analisar, o Brasil, em produção acadêmica feminina, é um país ainda muito atrasado, né? E mesmo hoje nós somos maioria no ensino superior. Mas se você for analisar na pesquisa, ainda temos um número, eu acho que superior, se eu não me engano, de homens que são os que fazem os estudos e as pesquisas para desenvolver teses e as tecnologias e tudo mais, né? Então, a gente tem uma diferença muito grande. Mesmo em 1990, dos anos 90 até 2004, nós, mulheres, tendo virado a maioria, né? Já são mais de 21 anos que as mulheres são maioria no ensino superior, nós ainda temos dificuldade para acesso de posições de prestígio, não existe ainda uma comunidade acadêmica feminina muito forte e grande no Brasil, e são essas coisas, né? Depois disso, eu levantei alguns dados sobre o voto, né, sobre o direito ao sufrágio, a participação feminina na política. E a resistência, né, para a imposição de que as mulheres não pudessem votar, vem de 1881,
né? E aí, em 1881, as mulheres e as feministas da primeira onda do feminismo no Brasil, elas começaram a lutar para que as mulheres tivessem acesso à vida política, né? E elas permaneceram lutando por 40 anos, por quase 50 anos, na verdade. Em 81 elas começaram, e em 1932 foi quando foi aprovado a participação no sufrágio feminino, né? Não foi uma participação geral, tinham bastantes imposições assim que impediam a participação geral de todas as mulheres. Em 1933 a gente teve aí a primeira mulher eleita, mas era uma mulher branca, médica, da classe, né, uma classe hierárquica superior financeiramente, então a gente vê que aí o acesso também não era um acesso para todas, mesmo quando houve acesso, foi um acesso que foi delimitado e que as pessoas mais pobres, elas demoraram muito para acessar. E aí eu fui levantar, né, informação, por exemplo, de deputada federal indígena, primeira eleita no Brasil foi em 2018. A LGBTQI+, não foi a deputada, tá? Mas vereadora, em 1996, nós tivemos a primeira vereadora mulher trans no Brasil, que foi no interior do Piauí, né? Que é um pouco até contraditório, porque, né, as Aham. pessoas normalmente do interior são mais têm uma dificuldade maior para aceitar as pessoas LGBTQIAPN+, né? E Sim. a nossa primeira presidenta da República foi a Dilma Rousseff, né, que foi eleita em 2010. Tem um histórico totalmente negativo, porque é uma presidenta que sofreu impeachment. No fim, recentemente, se não me falha a memória, em 2022 ou 2023, o próprio STF declarou que a Dilma ela sofreu um impeachment injusto, né? Então, foi um local onde as mulheres foram violentadas, onde a Dilma Rousseff mesmo, a todo tempo, era colocada como uma pessoa burra, como uma pessoa incapaz de representar um país do tamanho do Brasil e tudo mais, né? Então, a gente vê que o número também de violências praticadas, violência política praticadas contra as mulheres é recorrente, né? Já teve caso de deputado que bateu na bunda de uma deputada, e sempre assim, de uma forma com muita violência, né? As mulheres até conseguem chegar a esse lugar com muita dificuldade, um número muito menor do que os homens, mas sempre sofrendo muita violência. Então, a gente vê que ainda existe uma diferença muito grande na questão da participação política das mulheres. Depois, eu trouxe a transformação na legislação e o acesso ao trabalho, né? E aí, até 1962, nós tínhamos um Código Civil, que era de 1916, onde o homem era tido como chefe de família. E por esse Código Civil, para uma mulher casada trabalhar, ela tinha que pedir autorização para os homens, para o homem, que era o seu marido, para que ela pudesse acessar o mercado de trabalho, abrir uma conta bancária, viajar. Então, assim, de forma delimitada, a mulher ela só conseguiu romper essa limitação para ela no mercado de trabalho em 1962. E Muito aí, recente. Logo ali, né? então, em 1962, nós mulheres não éramos vistas como iguais aos homens do ponto de vista jurídico. Isso só foi acontecer em 1988, 488 anos depois da colonização, que as mulheres passaram a ser vistas como se fossem iguais aos homens. Faz apenas 36 anos isso. Menos do que eu Então, tenho de vida. é a mesma Loucura. idade que eu tenho, porque eu nasci 2 dias antes da Constituição de 88 ser promulgada. Mas então a gente vê isso
E aí a gente vê que mesmo com a lei definindo ali em 88 que as mulheres elas deveriam ser enxergadas do ponto de vista jurídico e até mesmo do ponto de vista do trabalho iguais aos homens, no Brasil existe uma realidade muito grande de diferença salarial. Então, o homem é contratado para um cargo, a mulher no mesmo cargo ganha em torno de 20, 30% a menos que o homem. Então, assim, existe falta de política pública para isso, né? Porque ou de no mínimo de fiscalização, porque existe já uma lei, mas que não é cumprida de forma integral pelas empregadoras. Daí depois eu também pesquisei as desigualdades, né, contemporâneas das mulheres, que aí entra a parte da maternidade, do trabalho doméstico, né? E aí é isso, ó, as mulheres recebem em média 20% a menos do que os homens. Ainda existe uma penalidade da maternidade no mercado de trabalho, então quando a mulher ela vai fazer uma entrevista para o trabalho, a primeira pergunta, assim, uma das primeiras que é feita, você tem filho? Quantos anos tem seu filho? Você tem uma rede de apoio? Quem vai cuidar do seu filho? Se você estiver num ambiente de trabalho e ele passar mal, você tem alguém para ir buscar o seu filho? Então, ainda existe uma penalidade. Existe também uma diferença muito grande de quem se dedica ao trabalho doméstico e quem não se dedica, né? E aí existe uma discrepância muito grande. Segundo o IBGE, as mulheres elas gastam em média 21 horas e 30 minutos por semana do seu tempo para os cuidados domésticos e os homens 10,9 horas por semana. Então, é uma discrepância aí de mais de 10 horas semanais. Tem um estudo também que é do órgão mundial do trabalho, que fala que mais de 11,9 trilhões de dólares são economizados mundialmente, não são repassados para as mulheres em economia para os serviços domésticos. Porque os serviços domésticos e de cuidado com os filhos, eles não são vistos como necessários de remuneração. Então, as mulheres, elas não são remuneradas Não são e isso vistos como serviço, né? São vistos mesmo como obrigação, né? E se a mulher deixa, não quer fazer, ela é vista como, ela é porca, vagabunda, né? Alguma coisa assim, bem Sim. pejorativa, bem negativa. E aí na contemporaneidade também, outra coisa que ela ainda serve e remete muito ao patriarcado como uma forma de controle do corpo feminino é a criminalização do aborto, né? E aí a gente vê que hoje no Brasil ainda o aborto ele é restrito para três casos. Para quando a mulher engravida após ter sido abusada sexualmente, né, após um estupro, crianças com anencefalia e gestações que causam risco à mãe. E isso tem que ser laudado pelo médico e ainda, muitas vezes, mesmo quando a mulher ela sofre um abuso sexual ou quando ela tem um risco gestacional, que a gestação causa risco, ela ainda depende das crenças pessoais das pessoas que vão atender ela. Então, pelo fato de a gente ainda ter uma visão muito patriarcal e muito limitadora desse ponto de vista, do ponto de vista do aborto, né, da possibilidade de fazer o aborto, muitas mulheres elas não conseguem acessar esse direito. Então, elas vão até os hospitais e os próprios hospitais ou até mesmo o médico pode falar assim, ó, devido à minha crença pessoal, eu não vou fazer. Tem alguns hospitais específicos no Brasil que são referência para aborto nesses três tipos de casos. Mas não Caramba, são tem todos. isso ainda. O médico pode falar, não, não, não Por causa vou. da crença pessoal dele, né? Que ele tem direito à Caramba. liberdade de crença. Então, muitas vezes, a mulher, ela não consegue. E aí ela passa por pressões religiosas, pressões da família. Então, por causa de uma falta de conscientização de que talvez, assim, talvez não,
é sabido, tá? Nos países onde o aborto ele é descriminalizado, existe uma redução na gestação de adolescentes, existe uma redução de várias questões, né? Redução de crianças que são abandonadas ao nascer, várias coisas que impactam negativamente em um país de uma forma que, se o aborto for legalizado, não teríamos mais esses impactos. O fato do aborto ser legalizado não significa que todo mundo que ficar grávida vai abortar. É a primeira coisa que precisa ser dito, né? Porque quando você fala em legalização do aborto, a galera vem com um pensamento bastante conservador nesse sentido, de que tipo, meu, eu sou contra a legalização do aborto, porque aí todo mundo vai fazer o aborto à torta direito. Não é assim, né? A legalização do aborto, ela passa por uma questão de política pública de saúde pública. Então, é todo um grupo de acolhimento para essa mulher, não é uma situação que é normalmente feita à torta direita, né? Tipo, tem que ter todo um acolhimento, todo um tratamento ali para aquela situação, Envolver para se a mulher psicológico, né? Muita coisa, né? Que demanda, chegar e né? falar assim, não, mesmo com tudo isso eu quero fazer o aborto, ela vai ser livre para fazer o aborto, né? Então, basicamente é isso. E por último, a maternidade solo e a invisibilidade social dessas mães. São impactos ainda bastante negativos, né? No Brasil, nós somos 11 milhões de mães solo, segundo o IBGE. Então, 11 essas 11 milhões. milhões, no mínimo, são 11 milhões de crianças que não têm a participação ativa do pai, né? Jogando E baixo, né? Jogando que cada mãe tenha um filho, né? colocando aí que essa mãe ela só tem um filho. Ela só teve um filho e ela mas a gente sabe que a realidade A no Brasil não realidade. é. As mães solos normalmente não têm, assim, não normalmente, mas assim, existe um número maior de mães que tem mais de um filho, não é só, Sim, não é, não são todas as mães sim. solo que têm apenas um filho, né? Até porque, até porque às vezes, assim, não necessariamente essa mulher teve filho fora do casamento, não é isso que a gente está falando, mas muitas vezes essas mulheres são casadas e são abandonadas, né? E os filhos são abortados vivos, né? E aí disso a sociedade não fala, né? Quantos pais vão. Tem até piada para isso, né? Foi comprar um cigarro, foi buscar um café, né? E não voltou. Então, se você for pensar. O número, cara, 11 milhões já é um número exorbitante, né? E você pensar que o número pode ser maior que esse ainda, assim, é muita criança, é muita mãe, e isso impacta no país como um todo, né? Como um todo. E aí a gente vê muita coisa, né? Uma falta de política pública para falar sobre a necessidade da responsabilidade materna, mas também da responsabilidade paterna. A gente vê também a falta de política pública para acessibilidade para essas mulheres, porque querendo ou não, uma mãe solo, ela é mais vulnerável do que uma mãe que tem a participação ali do companheiro Sim. ou da companheira na participação do filho, né? E também a precarização do trabalho que essas mulheres, elas normalmente se colocam no mercado de trabalho em atividades que outras mulheres com uma capacidade de tempo maior, que pode dedicar aos estudos, por exemplo, tem, e ela não, ela vai se colocar em vagas que essas mulheres não concorreriam. Então você vê uma precarização também do acesso ao mercado de trabalho por parte dessas mulheres, né? E são esses, sabe? São esses pontos que são os pontos que eu trouxe nessa pesquisa que demonstram toda essa desigualdade que as mulheres vivem no Brasil desde a época da colonização. Cara, E, é alarmante. e dentro dessas. Em contrapartida, você fala também, a gente está chegando ao final, mas eu acho que é importante você trazer também isso pra gente. Você fala também, na sua palestra a respeito de estratégias possíveis, né? Não é nada de
embora utópicas, né? Como você mesmo falou lá, porque a gente sabe que, né, enfim, eu espero viver para ver, mas, né, não estou certa disso. Mas são estratégias que são possíveis para mudar, assim, a vida dessas mulheres, né, e garantir uma igualdade de fato, garantir segurança alimentar para essas crianças, né, garantir, enfim, uma qualidade de vida. Enfim, fala um pouco disso também. Sim, nas situações que são nossas situações contemporâneas, um dos maiores problemas é a violência contra a mulher, né? Eu não vou falar muito sobre os números, porque já passou bastante tempo da nossa conversa aqui, mas né, eu fiz uma estrutura pensando tópico a tópico das coisas que eu falei na palestra, de políticas públicas que a gente pode cobrar de pessoas que nos representam, porque o nosso voto é isso, né? A possibilidade de a gente, através de pessoas que nos representam, ter políticas públicas garantidas para todas nós. Então, eu acho que nós, enquanto mulher, temos que, primeiramente, nos conscientizar disso, né? Política não é só na época de eleição, a gente faz política o tempo todo e a gente precisa brigar por acesso a políticas públicas de qualidade para as mulheres, principalmente. Primeiro, porque somos a maioria da população no Brasil. E segundo, porque nós não somos só a maioria. Nós, mulheres, somos as pessoas que trazemos outras pessoas para habitar esse país. Então, a gente precisa de política pública e acesso, né? Eu pensei em políticas públicas para 6 tópicos, né? Começando pela política pública para o combate à violência contra a mulher e primeiro uma rede nacional de acolhimento, né, de atendimento para mulheres em situação de violência, porque eu acho que ainda falta muita integração e disponibilização de informações. Então, se a gente com a tecnologia que nós temos hoje, fizesse uma integração entre as informações da área de saúde, segurança, assistência social e justiça, seria uma boa. Centros integrados de 24 horas, né, com atendimento psicológico, jurídico e social, especializado para mulheres em situação de violência. Monitoramento eletrônico de agressores, né, colocar ali uma tornozeleira eletrônica, porque aí se ele for para um lugar que a mulher esteja, ou que é um lugar que já é conhecido que é um lugar que a mulher frequenta, a polícia consegue ter acesso a isso. Expansão do acesso às delegacias da mulher 24 horas, 24 horas. Infelizmente, temos um número bastante reduzido de delegacias específicas para mulheres no Brasil hoje ainda, tá? E a maioria não é 24 horas. São José é minoria, assim, faz parte de uma minoria absoluta, tá? Suporte financeiro para vítimas, acredito que necessitaria de um auxílio emergencial para essas mulheres vítimas de violência contra a mulher. Casas-abrigo para vítimas, né? Expansão do número, já temos casas-abrigo hoje, mas é um número irrisório para o que a gente tem de número de violência contra a mulher. Campanhas permanentes de conscientização contra a violência, né? A gente vê que não é permanente, então a gente precisa de uma conscientização, porque infelizmente nós trazemos ainda muitos traços, né, do patriarcado, do colonialismo, da escravidão, e isso reflete na violência contra as mulheres. A capacitação profissional, né, e dos profissionais da área de segurança e saúde, para que eles estejam capacitados para acolher essas mulheres, tá? Temos depois o segundo tópico, que é políticas para equidade no mercado de trabalho e empoderamento econômico, e eu coloquei alguns tópicos aqui. Incentivo à contratação de mulheres vulneráveis, não só as de violência, né, mas como a gente falou aqui, tem as mães solos, tem as mulheres de periferia, as mulheres vulneráveis não são só a mulher que sofre violência, né? A gente também tem que começar a observar e criar política pública com uma visão ampliada, não só política pública para uma questão específica, né? Porque isso é muito populismo. Ah, tem bastante situação de violência, então vou criar política só para a questão de violência.
E não é isso, né? A gente precisa pensar o país no todo e o que reestruturaria esse país a ponto da gente conseguir, de fato, garantir avanços para as mulheres, né? Com É certeza. a E equiparação as mulheres salarial. trans também, acho que entra nesse tópico aí, certamente, né? Quando eu me refiro à mulher, sempre é no geral. Eu falo pelas mulheres cis, pelas mulheres trans, pelas mulheres negras, pelas mulheres indígenas, porque eu entendo a necessidade de que tudo seja abordado para todas. Lógico que quando for fazer o recorte, fazer de uma parte, de uma perspectiva do recorte, mas assim, quando você pensa política pública, é pensar política pública mesmo de uma forma bem acessível para todas as pessoas que estão aí nesse espaço, né? Sim. O apoio ao empreendedorismo feminino, pois hoje em dia as mulheres são a maioria no empreendedorismo no Brasil, tá? Isso é um dado que, se eu não me engano, é um dado do IBGE. A expansão da presença feminina em áreas de maior rentabilidade, então a gente lutar aí para as mulheres ocuparem espaço na tecnologia, engenharia, na nossa ciência e ter mais acesso, ter uma qualidade também de ensino nas escolas públicas para que as crianças aí consigam ter acesso a faculdades nessas áreas, né? Porque são áreas que são importantes e que a gente tem uma defasagem de formação no Brasil, a valorização profissional, né, de profissões que já são tradicionalmente femininas, porque a gente observa que existe uma discrepância. A mulher ela não tem acesso às áreas mais bem remuneradas e as áreas que ela tem acesso, elas têm uma defasagem de reconhecimento e uma defasagem também na questão salarial. Então, na educação, enfermagem e assistência social, que são áreas que é reconhecidamente como áreas de atuação feminina. Depois eu pensei nas políticas para conciliação entre o trabalho e a maternidade, e aí eu pensei em creches públicas de tempo integral, horários flexíveis, incluindo noturnos e fins de semana, pois muitas mulheres que são mães solo trabalham no comércio, e o comércio a gente sabe que ainda está na escala 6 por um, e mesmo que a gente consiga derrubar a escala 6 por um, vai existir aí esse gancho que alguns vão trabalhar de segunda a sexta, mas outras pessoas vão precisar trabalhar os fins de semana. Então, vai ser uma escala que não é 6 por um, porém com dias diferenciados, eu acredito, né? A licença parental igualitária, ela já existe em outros lugares do mundo, tá? E aí os pais, quando as crianças nascem, também têm direito a auxílio paternidade, no caso, né? Seria aqui no Uhum. Brasil. A flexibilização da jornada de trabalho para as mães solos, né? O incentivo ao home office e a horários ajustáveis. E espaços de acolhimento infantil no trabalho. Umas parcerias público-privadas, talvez, sabe? Da empresa junto com o público. Criar ali um ambiente de acolhimento para essas crianças, talvez seria uma boa também. A quarta, políticas públicas para a saúde da mulher e direitos reprodutivos, né? O acesso universal a todos os métodos contraceptivos, não só os métodos mais baratos, que é o que infelizmente muitas vezes ocorre no SUS, né? A garantia do aborto legal e seguro, acesso rápido e sem barreiras institucionais, e a educação sexual nas escolas, o ensino sobre consentimento, a prevenção e a saúde reprodutiva. O quinto tópico, políticas para representatividade e participação política, né? Acredito que, como o Brasil é maioria e mais da metade mulher, a cota mínima para participação feminina deveria ser 50%. Então, 50% das vagas no legislativo para a mulher, 50% para os homens, e até mesmo nos cargos públicos, sabe? Eu acho que isso traria uma mudança radical, né? Tá. Uma mudança que, para eles, se a gente fosse colocar em pauta hoje,
eles falarem que é uma mudança radical, mas é isso, porque a gente precisa de mulheres pensando para mulheres, né? Não adianta, enquanto for maioria homem, a gente vai ter dificuldade de encontrar uma política que abarque as mulheres, né? Um maior financiamento público para as candidaturas femininas, porque a gente ainda sabe que as mulheres têm muita dificuldade quando vão fazer campanha, né? E o combate à violência política de gênero, que é uma coisa que eu falei aqui e que existe muito no Brasil. Muito. Tem muita coisa que não é nem publicizada, mas existe de fato. E eu deixei para falar por último das mães solos, porque eu acho que também é o ponto primordial que a gente precisa debater hoje no Brasil, né? Então, é uma renda básica para essas mães solo em situação de vulnerabilidade, diferente do Bolsa Família, sabe? Mas que desse aí um amparo para que essas mães elas consigam ter uma dignidade para cuidar dos seus filhos. Até porque o Bolsa Família, a mãe mal consegue garantir o sustento, né? Mas se essa mãe quer garantir o estudo dessa criança, ou um estudo pessoal mesmo, quer mudar, né? Que de repente mudar de área, enfim, não consegue, né? Não consegue, não tem como com o que é pago Porque hoje. hoje 600, 800 reais não paga nem o aluguel dessa Não mãe, né? paga nenhum aluguel e a pessoa ela fica presa, vira um ciclo. Ah, mas o Bolsa Família a pessoa pega e não sai mais disso. Mas claro, como que a pessoa vai pagar um estudo, vai pagar um curso, vai conseguir mudar de vida nesse lugar, né? Na verdade, a pessoa fica ali sobrevivendo, não é nem vivendo, né? Sim. Aí, programas de moradia com prioridade para mãe solo, né? Eu acho que é importante para caramba. E o incentivo à contratação de mãe solo, os municípios, isso a gente pode até buscar os vereadores que nós elegemos no ano passado para criar esse tipo de política, sabe? Benefícios fiscais para as empresas que contratarem um percentual de mãe solo, sabe? Alguma coisa nesse sentido que a gente consegue, aí são políticas que a gente consegue tratar no municipal. Sim. E o atendimento psicológico de qualidade e gratuito para mães no geral, acho que para mãe solo também, mas para mães no geral, porque aqui no escritório eu sinto um cansaço muito grande com a maternidade, um cansaço mental, né? Porque é uma responsabilidade muito grande ser mãe e a gente pautar a ampliação da rede de saúde mental no SUS e uma rede de saúde mental com qualidade, para todas terem acesso de fato e a gente conseguir aí garantir mudanças, porque uma pessoa com uma saúde mental ok, ela consegue também vislumbrar a possibilidade de sair do lugar de sofrimento, daquele lugar que às vezes ela está patinando ali, né? Então é Uhum. isso. A minha palestra, assim, de forma resumida, que eu sei que passou aí do limite do podcast aqui, mas é isso. E aí, é o que eu falei lá no final da palestra, eu gostaria muito que a gente siga juntas, até depois que todas nós consigamos alcançar aí essa justiça social, para que nós sejamos ainda mais fortes. É isso. É isso, muito incrível. Essa palestra ela tem que estar em todos os lugares, escolas, tem que estar na Câmara. Os vereadores, as pessoas que nós votamos, eles teriam que ter acesso a essa formação, né? Porque você falou lá no dia e só reforçando aqui. Acho que, se não me engano, você mencionou que Jacareí, de 13 vereadores eleitos, duas são mulheres, né? Uma é mulher, perdão. E aqui de 21 vereadores eleitos, duas são mulheres, né? Então, assim, a gente ainda vê essa gama de homens decidindo nosso destino, né? As leis, as regras, enfim, os projetos de lei que vão aí permear o nosso dia a dia. Então, que minimamente, e já que esses homens estão lá e foram colocados por mulheres também, que eles se interessem minimamente, né, por poder entender a vivência e o que é todos esses números aqui, né? Quem sabe assim eles acreditem na, na dor, no dissabor, claro, com seus sabores também,
mas de ser mulher, né? Não é fácil ser mulher no nosso país, né? Sobretudo, e a gente precisa avançar, e para avançar precisa ter essa conscientização, né? Assim, entender mesmo o lugar, né? Acho que é isso, assim. Quero te agradecer, Rafa, por tudo isso, por abrir sua agenda para vir falar com a gente. Sei que você está no corre louco aí no escritório, mas também né, por trazer para a gente essa palestra ainda que resumida, por falar para a gente quantitar, né, e também qualitar, né, esses números para a gente, essas ideias, né, ideais, como você falou aquele dia, eu reforço, às vezes parece utopia, mas como o Júlio Hazek, meu grande amigo, fala, né, são essas utopias urgentes que nós precisamos, né, para o bem viver, a gente precisa acreditar, a gente precisa seguir lutando, a gente precisa esperançar, e eu acredito muito que a gente começa por aqui, né, cada um fazendo a sua parte um pouquinho. Quero pedir para você voltar outras vezes, deixar o programa de portas abertas. Fica à vontade para fazer as considerações finais. Eu quero só agradecer mesmo, dizer que eu acredito na importância de nós, né, que somos consideradas e considerados minorias sociais, estarmos juntos e pensando, né, ocupar mesmo esse espaço e criar pensamentos de respostas para os nossos problemas, porque é bem mais fácil a gente fazer um estudo para o apontamento dos nossos problemas do que a gente pensar nas soluções. Mas pensar na solução é mais gostoso, porque você começa a sonhar e você fala, poxa, não é impossível, não é impossível, e eu posso cobrar que seja feito de uma forma que as pessoas de fato tenham acesso. E não é uma coisa de outro mundo, né? Porque em outros países já está implementado boa parte do que eu trouxe aqui. Então, a gente sonhar junto, eu acho que é importante a gente colocar isso aí. Obrigada por ter trazido. E agradecer mesmo, estou muito feliz de poder compartilhar com você, com todas as pessoas que vão assistir esse programa. E obrigada, sem palavras. Eu que agradeço de coração. Seguimos juntas, juntas, né? Nessa luta aí por dias melhores, uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. Quero agradecer vocês também, que estão do outro lado da telinha, que nos emprestaram aí seu tempo, seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais, da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. Continua nos acompanhando aqui pelo nosso canal do YouTube, mas também nos acompanha nas redes sociais. E agora acabou? Redes sociais da nossa doutora Rafaela Pinheiro tá aqui na descrição desse vídeo. Então vocês já podem ir para lá e já vão seguir, certo? A nossa doutora e ficar por dentro aí de outras palestras, contratar os serviços dela, porque é isso, precisamos trabalhar, certo? Estamos aqui para isso. Vejo vocês no próximo episódio. Um beijo grande, vejo você em breve, Rafa. Um beijo. Tamo junto, beijão. Valeu, Meire.